Sabe aquela sensação de injustiça, de raiva, ou até de impotência quando alguém te humilha, te diminui ou tenta te colocar para baixo? E se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar essas situações em combustível para o seu crescimento, sem perder a sua paz interior? Fica comigo, porque hoje você vai descobrir como lidar com quem te humilha e sair mais forte do que nunca. Seja muito bem-vindo ao Razão Estoica. Hoje, vamos falar sobre um tema que cedo ou tarde todo mundo enfrenta: pessoas que nos humilham. Seja no trabalho, na família, na escola ou até mesmo nas redes sociais, sempre vai existir alguém tentando nos diminuir. Mas, e se eu te mostrar que existe uma forma de agir com sabedoria, sem se deixar abalar, e ainda sair dessas situações com a autoestima intacta? Ao longo deste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas sentem prazer em humilhar as outras, como o estoicismo pode te blindar emocionalmente contra ataques e ofensas, estratégias práticas para lidar com humilhações sem perder a calma, e principalmente, como transformar cada experiência negativa em autoconhecimento e evolução pessoal. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém que está passando, fica até o final, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você encara as pessoas e principalmente como você se enxerga. Vamos começar com uma pergunta direta. Por que algumas pessoas sentem necessidade de humilhar as outras? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, quem humilha está, na verdade, projetando suas próprias inseguranças. É como se, ao diminuir o outro, essa pessoa tentasse se sentir maior, mais importante, ou até mesmo mais segura. Mas no fundo, quem precisa humilhar está travando uma batalha interna e, infelizmente, acaba descontando nos outros. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu mal por causa de uma palavra atravessada, um comentário sarcástico ou até uma brincadeira que passou do limite? Isso dói, né? E a primeira reação costuma ser devolver na mesma moeda, se fechar, ou até acreditar que aquilo é verdade. Mas aqui entra o estoicismo. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já falavam sobre isso há mais de 2000 anos. Eles ensinavam que a nossa paz interior não pode depender do que os outros dizem ou fazem. E sabe por quê? Porque a única coisa que realmente está sob o nosso controle são as nossas próprias atitudes e reações. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o que a pessoa fala que te machuca, é o significado que você dá para aquilo. Agora deixa eu te contar uma história real. Imagina um jovem chamado Lucas. Ele trabalhava numa empresa onde o chefe adorava fazer piadinhas constrangedoras na frente de todo mundo. Lucas se sentia humilhado, ficava remoendo aquilo por dias. Até que um dia, cansado de sofrer, ele começou a estudar filosofia estoica. E percebeu: eu não posso controlar o que meu chefe fala, mas posso controlar como eu reajo. A partir daí, Lucas mudou a postura. Quando o chefe fazia uma piada, ele respirava fundo. Lembrava que aquilo dizia mais sobre o chefe do que sobre ele, e não deixava aquilo afetar sua autoestima. Aos poucos, o chefe perdeu a graça e parou de provocar. E Lucas saiu mais forte, mais seguro, e com a certeza de que ninguém tem o poder de definir quem ele é. E você? Já viveu algo parecido? Como reagiu? Já pensou em quantas vezes você permitiu que a opinião dos outros definisse o seu valor? O estoicismo ensina que devemos separar o que está sob nosso controle do que não está. Não dá para controlar o comportamento alheio, mas dá para escolher como você vai se sentir e agir diante disso. Agora, vamos falar de estratégias práticas. O que fazer quando alguém te humilha? Primeira dica: respire e observe. Antes de reagir, respire fundo. Observe o que está sentindo: raiva, tristeza, vergonha. Reconheça o sentimento, mas não se deixe dominar por ele. Isso já é um passo enorme. Segunda dica: questione o ataque, não a si mesmo. Pergunte-se: o que essa pessoa ganha me humilhando? Muitas vezes, é só uma tentativa de se sentir superior. Não caia nessa armadilha. Terceira dica: não devolva na mesma moeda. Isso só alimenta o ciclo de hostilidade. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. O verdadeiro poder está em manter a calma e não se rebaixar ao nível do outro.
Quarta dica: use o silêncio como resposta. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ele mostra que você não se abala facilmente e que não vai dar palco para quem quer te provocar. Quinta dica: reforce seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos vulnerável fica às opiniões alheias. Pratique o autodiálogo. Eu sei quem eu sou, sei do meu valor, e não preciso da aprovação de quem tenta me diminuir. E claro, se a situação for recorrente ou ultrapassar limites, não hesite em buscar ajuda. Seja conversando com alguém de confiança, seja procurando apoio profissional. O estoicismo não é sobre aceitar abusos, mas sim sobre agir com sabedoria e autocontrole. Agora, deixa eu te perguntar: quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo de ser julgado ou humilhado? Quantas oportunidades você perdeu porque se preocupou demais com a opinião dos outros? Marco Aurélio, imperador romano e grande estoico, escreveu em seu diário: a opinião dos outros é problema deles, não meu. Olha que libertador. Quando você entende isso, percebe que a sua vida é sua responsabilidade e que ninguém pode te humilhar sem a sua permissão. Vamos trazer isso para um exemplo do dia a dia. Imagina que você está numa roda de amigos e alguém faz uma piada sobre você. O impulso é ficar sem graça ou até revidar. Mas e se ao invés disso você sorrisse, mostrasse que aquilo não te afeta e mudasse de assunto? Aos poucos, as pessoas percebem que não conseguem te atingir e perdem o interesse em tentar. Outra situação: no ambiente de trabalho, alguém tenta te expor ou te ridicularizar numa reunião. Ao invés de reagir impulsivamente, mantenha a postura, responda com educação e foque nos fatos. Mostre que você está acima desse tipo de provocação. E se for na família? Às vezes, a humilhação vem de quem mais deveria nos apoiar. Nesses casos, é ainda mais difícil. Mas lembre-se, você não é obrigado a absorver tudo o que te dizem. O estoicismo ensina que a nossa dignidade não depende da aprovação dos outros, nem mesmo dos mais próximos. Agora, quero te convidar a refletir. Quem são as pessoas que mais te afetam? Por quê? O que você pode aprender com essas situações? Muitas vezes, as maiores dores trazem os maiores aprendizados. E aqui vai uma provocação. Será que, em algum momento, você também já humilhou alguém, mesmo sem perceber? Todos nós estamos sujeitos a errar. O importante é reconhecer, pedir desculpas se for o caso, e buscar ser melhor a cada dia. O estoicismo não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre desenvolver uma força interior tão grande que nada de fora consegue te abalar. É sobre agir com virtude, com respeito e com coragem, mesmo diante das adversidades. E se você acha que isso é impossível, lembra de quantas pessoas já superaram situações muito piores e saíram mais fortes. Nelson Mandela, por exemplo, passou anos preso, foi humilhado, mas nunca perdeu a dignidade. Ele dizia: ninguém nasce odiando outra pessoa. O ódio é ensinado. E se pode ser ensinado, pode ser desaprendido. A escolha é sua. Você pode se deixar contaminar pelo veneno dos outros, ou pode escolher ser fonte de paz e equilíbrio. E acredite, essa escolha muda tudo. Agora quero te propor um desafio. Da próxima vez que alguém tentar te humilhar, respire fundo, lembre do que falamos aqui e escolha agir com sabedoria. Depois, volta aqui e me conta como foi. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas mais fortes, conscientes e resilientes. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma palavra certa na hora certa pode transformar uma vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer e chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E claro, se inscreve no Razão Estoica para não perder nenhum vídeo novo sobre autoconhecimento, filosofia e desenvolvimento pessoal. Ah, e não sai daí. Tem um vídeo recomendado aparecendo aqui na tela agora, que vai aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre como lidar com críticas e julgamentos. Clica lá e continua essa jornada de transformação com a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembre-se, ninguém tem o direito de definir o seu valor. Você é muito mais forte do que imagina. Cuide de si,
Pratique o autocontrole e siga firme na sua caminhada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.